Oi, gente, eu espero que esteja tudo bem com vocês. Eu sou a Ingrid Rosa, estudante do Instituto Federal Fluminense e professora residente do Liceu. No plantão Enem de hoje, vamos ver uma questão que foi modificada para verificarmos a espontaneidade de uma reação pela energia livre de Gibbs, que é o nosso chamado ΔG, dentro do conteúdo de termodinâmica química da camada de ozônio. Ou seja, é uma questão interdisciplinar e que foi modificada exatamente porque vocês conseguindo entender o proceder dessa questão, qualquer outra questão que tenha um comando parecido ou que trabalhe certas características que essa trabalhou, vocês vão conseguir desenvolver bem. Então, essa questão vai englobar bastante coisa de termodinâmica que vocês precisam saber para outras questões. Vamos lá, questão 1. Recentemente se descobriu que os danos na camada de ozônio são bem maiores do que se pensava, principalmente sobre o continente antártico. No que se refere à camada de ozônio, ele pode ser formado a partir do oxigênio, segundo a reação química. Aí aqui a gente vê 3 moléculas de O2 gasoso se transformando em 2 moléculas de O3 gasoso. E o que eu mudei relacionado ao comando da questão foi, botei aqui, no que se refere à reação acima, ela é endotérmica? Ela é espontânea? Então, para a gente descobrir essas duas questões, a gente vai ter que desenvolver os cálculos, da termodinâmica. Aí eu botei aqui a ilustração, para quem não sabe, ler uma reação química para vocês visualizarem, logo identificarem. Se vocês não conseguem identificar como que é a estrutura desse componente dessa reação logo de cara, sugiro que vão de encontro a algum professor de química para dar uma força, tá? Aí, agora, como eu disse, essa questão interdisciplinar, né? Então, a gente vai entender só um pouco do ozônio do nosso contexto. O ozônio, ele está aqui na estratosfera, mas ele está numa região bem mais próxima da gente, entre a estratosfera e a troposfera. Para ser mais certo, o ozônio está numa altitude de 20 km a 35 km da superfície terrestre. Aí que eu botei a ilustração direitinho para vocês entenderem, né? De acordo com a altitude, como que é a nomenclatura. Onde a gente está é a troposfera. Cadê minha setinha? Tá aqui. A camada de ozônio está mais abaixo, mas está na região da estratosfera, que é onde os aviões podem, ter o fluxo deles. A mesosfera, onde contém os raios cósmicos. Aqui nós temos a nossa termosfera, onde estão situadas as auroras boreais, onde tem dispositivos orbitando a Terra. E por último, mais longe, a exosfera, onde é praticamente o espaço. E por que a nossa camada de ozônio é tão importante? Porque ela absorve cerca de 90% da radiação ultravioleta, que é danoso para nós. Por isso é chamado de filtro natural. E no caso, o que a prejudica são os componentes que os homens mandam, emitem, que, no caso, fazem buracos, digamos assim, na camada de ozônio. Aqui a gente tem, como um exemplo do que é mais falado, os clorofluorcarbonetos, que no caso são os responsáveis pela liberação dos radicais livres que degradam a camada de ozônio. E por que, no caso, que a Antártica está tendo um maior prejuízo com isso tudo? É porque lá tem um acúmulo muito grande dessas substâncias, como a gente viu aqui e contextualizei mais ainda essa questão do continente antártico. Agora vamos pensar como que a gente vai resolver o que a pergunta pediu sobre essa reação. Para chegarmos à conclusão se a reação é endotérmica, se é espontânea, a gente precisa ter consciência de conhecimentos essenciais. Então vamos lá, é muito disseminado que uma reação química é espontânea quando a variação de entropia total, que é o ΔS, for maior que zero, avaliando assim o seu nível de desordem. Bom, cabível, Porque já que a entropia mede o grau de agitação das moléculas, quanto maior a agitação, supõe-se que assim ela é espontânea. Beleza, mas vamos lá. No entanto, se o sistema não estiver isolado, prestem atenção, a variação total será o ΔS das vizinhanças, ou seja, ao redor, mais o ΔS do próprio sistema, não só o ΔS da reação isoladamente. Assim, a informação obtida apenas pelo ΔS é insuficiente. Então, é exatamente para isso que eu botei essas figuras aqui, totalmente distintas, para chamar a atenção de vocês. Dentro da caixa d'água, se a gente botar uma reação química aqui nessa água para acontecer, a gente vai ter um sistema isolado. Então, é muito mais fácil a gente supor se ela é espontânea ou não somente pelo ΔS. Mas, no contexto
da nossa questão, a gente tem um ambiente completamente diferente, entendeu? A Terra não é um ambiente isolado. Então, a gente tem que se preocupar com o ΔS das vizinhanças e, por isso, olhando logo de cara o ΔS, por mais que ele seja maior ou menor que zero, a gente não tem como ter uma resposta ainda. Então, por isso, já sabendo disso, temos mais uma observação. Falar que uma reação endotérmica não é espontânea, baseando-se somente no ΔS, é incoerente. Para afirmar a espontaneidade das reações endotérmicas, há necessidade de ter uma análise da entropia de todo o sistema utilizando o ΔG. Sabemos que o ΔG não é, de fato, a medição da entropia, mas o ΔG, que é a nossa energia livre de Gibbs, é a variância entre a entalpia e a entropia. Por isso, ele é capaz de, sim, definir a espontaneidade de uma reação. Resolvendo a questão, aqui eu botei a nossa reação para a gente dar uma lembrada enquanto resolve e pegamos os valores tabelados de ΔH e ΔS de acordo com a tabela que é padronizada a 25 graus e 1 atm. Então, vamos lá. Para ΔH, o valor do oxigênio é zero. Como nós temos 3 moléculas de oxigênio, botamos 3 vezes 0 kJ. A mesma lógica para o ozônio. 2 vezes 142,7 kJ. Para o ΔS, a mesma lógica, só que tem uma diferença, 3,205,1, que é o valor tabelado do oxigênio para ΔS, só que é em Joule. Ozônio, 2 vezes 238,9 Joule. Agora, resolvendo. No que se refere ao ΔH, que é o valor que mede a energia, né, de forma total. Então, ΔH tem a fórmula do somatório de ΔH dos produtos menos somatório de ΔH dos reagentes. Então, temos aqui desenvolvimento. ΔH é igual 2 vezes 142,7, primeiro produto, aqui produto, o ozônio, menos 0, o valor que a gente obteve aqui dos reagentes de ΔH. Fazendo essa continha aqui, primeiro a gente faz a multiplicação, depois a diminuição, temos que o valor de ΔH é 285,4 kJ. O que isso quer dizer? Que o ΔH, ele é maior que zero, e por isso a reação é endotérmica. Tá? O que define se a reação é endotérmica ou exotérmica é exatamente o nosso ΔH. E como ele é maior que zero, a reação é endotérmica. Beleza, agora vamos medir o nosso grau de agitação das moléculas. Então, nós temos aqui o ΔS. O ΔS é obtido pela fórmula somatório de ΔS dos produtos, que no caso aqui é o nosso ozônio, menos o somatório dos reagentes, que no caso aqui é o oxigênio. Aqui nós temos essa linha de baixo. Vamos fazer os cálculos, né? Aí temos aqui 2 vezes 238,9, resolvemos a multiplicação primeiro, menos 3 vezes 205, são esse valor aqui correspondente ao oxigênio. Resolvemos as multiplicações, agora vamos diminuir. Temos que o nosso ΔS é igual a menos 137,5 Joule. Então, o nosso ΔS, ele é menor que zero. Por conta desse valor, que significa que o grau de agitação das moléculas é menor que zero, nós podemos dizer que a reação não é endotérmica? Não podemos, não é, galera? Como a gente já viu. Para a gente saber se a reação é ou não é endotérmica, a gente tem que ir além e fazer o cálculo da energia livre de Gibbs. Então, beleza, vamos manter essa interrogação, porque nós não sabemos ainda. Só sabemos o valor de ΔS, mas não sabemos o que a pergunta quer dizer. Primeira coisa agora é a gente passar o valor de ΔS de Joule para quilojoule, como a gente viu, porque o valor tabelado de ΔS lá está em Joule, mas a gente precisa em quilojoule. Então, temos menos 137,5 Joule dividido por 1000. Se você não entendeu o porquê que o valor está sendo dividido por 1000, sugiro que você procure ajuda, porque isso aqui é muito útil, esse raciocínio rápido, tá? Ou com o professor de matemática, com o professor de química, tá? Então, temos que esse valor em quilojoule é igual a menos 0,1375 kJ. Indo para o nosso cálculo de energia livre de Gibbs, que é onde vai falar da espontaneidade em si, temos que ΔG é igual a ΔH menos temperatura vezes ΔS.
Mas, professora, o que é esse negócio em roxo? Isso aqui é a unidade de medida. Por isso que eu botei em cores diferentes para vocês entenderem que não faz parte do cálculo. É para chamar a atenção. Que a temperatura tem que estar em Kelvin, né? E o ΔS tem que estar em quilojoule, por isso que a gente converteu aqui. Então, vamos lá, desenvolvendo os cálculos. Trabalhando com os valores que a gente já achou anteriormente e substituindo eles na fórmula. Show, parará, resolvemos a multiplicação aqui primeiro. Temos que o ΔG é igual a 285,4 menos 297,9. Então, o ΔG é aproximadamente igual a menos 12,5 kJ. Por esse valor aqui, galera, nós agora sim podemos dizer que a reação é espontânea. A reação tendo ΔG menor que zero, ela é espontânea sim. Se a gente se baseasse somente no valor de ΔS, nesse conhecimento geral que a gente tem, nós falaríamos que a reação não é espontânea. Por quê? Porque o ΔS é menor que zero, então o nível de agitação das moléculas é menor do que o esperado. Mas ao fazer o cálculo da energia livre de Gibbs, nós percebemos que ao obter o ΔS num valor negativo, menor que zero, temos a reação espontânea. Então, a nossa resposta, cuidado com a maneira que vocês escrevem e, portanto, com a maneira com que vocês leem. Por isso que eu fiz questão de escrever direitinho aqui, ó. Sim, a reação é endotérmica devido ao ΔH maior que zero. Beleza? Isso aí a gente já sabia desde o início. Agora, no que se refere à espontaneidade da reação, mesmo com o ΔS menor que zero, ela é espontânea. Isso devido ao ΔG, que é menor que zero, ou seja, ΔG de todo o sistema, tá? Então, vocês espero, né, que vocês já tenham estudado essa questão de termodinâmica e agora tenham fixado. E para quem quiser, vamos lá. Eu farei depois um vídeo falando só sobre a reação de surgimento do ozônio e também sobre a degradação do ozônio. Portanto, tratando dos danos que essa degradação causa a todos os seres vivos. Nós vamos aprofundar sobre o ozônio em um momento posterior. Beijinho, galera. Tchau. Espero que vocês estejam se dando bem.